acho que navio mercante, ou seja, a descendência de Sem, de Sem não, de Jafé, é descrita como essa descendência, que eles tinham dialetos diferentes. Veja, saiu todo mundo de um canto só, de Noé, dos filhos de Noé. E aí depois que os filhos de Noé tiveram filhos, eles começaram a falar línguas diferentes, já não falavam a mesma língua, apesar de ter saído do mesmo pai. Isso é interessante. E aí a gente vai para a descendência de Cã. Cã, lembrando que é aquele filho que, em vez de cobrir a nudez do pai, foi fazer fofoca de que do mal, da coisa ruim, assim, do pecado que o pai teria feito, que era fez a vinha e ele fez uma plantação de uva, e aí depois fez o vinho, se embebedou e ficou pelado e dormiu pelado. E aí o Cã, em vez de cobrir ele, cuidar dele, foi fazer fofoca com os outros irmãos, né? E por isso o pai dele o amaldiçoou e a sua descendência. Então, só para deixar claro. E às vezes a gente tem, hoje em dia acontecem as mesmas coisas, e a gente tem que ter cuidado com isso, sabe? Com a fofoca e a honrar o pai e a mãe, né? Que tanto faz por nós, que é uma bênção na nossa vida. Então, Nimrod, né? Ele é filho de Cã. Nimrod é filho de Cã, desse carinha que foi fazer fofoca do pai. E aí Nimrod, quem é Nimrod na Bíblia, né? O que é que a Bíblia tem dizendo sobre Nimrod? Nimrod foi um primeiro guerreiro, né? Depois do dilúvio, ele foi o primeiro guerreiro. Ele era um ótimo, excelente caçador, né? Provavelmente ele foi o inventor da flecha, do arco e flecha, porque ele era um ótimo caçador. E ele era conhecido por isso, né? Tanto que na Bíblia diz assim... Vamos lá, deixa eu ver aqui. Deixa eu achar aqui no Nimrod. Tem um ditado, né? Tem um ditado que fala aqui de Nimrod. Ó, havia até um ditado que dizia assim: assim como Nimrod exime o caçador diante do Eterno. Apesar disso, Nimrod ele era visto não como uma pessoa que servia ou fazia as coisas certas, ou servia a Deus, né? Ele era visto como uma pessoa rebelde e arrogante, sabe? Ele era rebelde e arrogante. Os relatos personificam ele dessa maneira, como rebelde e arrogante. Você vê uma pessoa não sociável, né? Uma pessoa não legal não era legal de estar com Nimrod, provavelmente. Ele e às vezes eu me vejo com, olha, às vezes eu me vejo com as pessoas assim. Não sei se você também se identifica com isso. Pessoas que sempre estão se auto denominando como pessoas que são demais, que sabem fazer as coisas, e sempre você parece que nem tá ali, ou você tá ali para escutar que aquela pessoa é o máximo. Isso é muito chato, e isso tem hoje em dia, tem muita gente que é assim. E não é legal de estar com essas pessoas do lado, não. Sempre elas vão ser mais que você. Tem gente que a gente ajuda, né? A gente coopera, e ao invés de as pessoas agradecer, diz: eu dei a oportunidade de você me ajudar, me agradeça por isso. Quase isso, né? Então, Nimrod era arrogante. Nimrod foi o fundador da cidade de Babel. Babel vai ser a próxima história que a gente vai ler, mas Babel é o berço da Babilônia. Foi de Babel que surgiu a Babilônia, naquele mesmo local, né? E ele também criou Nínive, né? Nínive, que a gente também vê que é uma cidade não muito
não muito auspiciosa, né? Uma cidade não muito boa de se morar, né? Tem cidades que são boas da gente morar, mas Nínive não era boa de se morar, tanto que a história de Jonas é sobre isso. Jonas foi lá enviar a mensagem de Deus para Nínive. Então, Nínive não era uma cidade cristã, ou cristã não, porque Cristo nem tinha nascido, mas uma cidade que cultuava a Deus. Isso é uma coisa para se pensar, né? Porque às vezes a gente acha que Deus foi lá porque antes ele era um povo de Deus e agora não. Não, na verdade, todos somos povos de Deus. Se todos nós saímos de um homem, se todos nós saímos de uma semente, se todos nós somos criaturas de Deus, então todos nós temos que ser tratados dessa forma, né? Então, o Nimrod, né, que era arrogante, era rebelde, ele criou a Babel, que dá o berço para Babilônia. Então, assim, Babilônia era uma nação disseminadora da religiosidade, dos misticismos, das simbologias, de tudo quanto é religiosidade. Ela era assim profissional nisso, a Babilônia, certo? E aí isso vem do seu pai, que Nimrod ele era isso. Nimrod ele era um cara que ele, apesar do início eu falar que Semíramis não há indícios de que Semíramis e Nimrod conviveram juntos e que Semíramis era mãe de Nimrod, mas a gente pode enxergar que Nimrod sim, ele era um cara, como diz aqui, arrogante e rebelde. Então ele era um cara que se auto-intitulava Deus, porque isso era comum entre os reis, né? O próprio faraó, ele se intitulava Deus. As pirâmides, os sarcófagos eram todos feitos para reis, né, que se consideravam Deus na terra. Então Nimrod, ele era essa pessoa. Ele era essa pessoa arrogante e que ele era o próprio Deus na terra. Essa parte da história é verídica, tá? A gente pode falar que sim, Nimrod se considerava o próprio Deus na terra porque ele era uma espécie de rei. Ele era uma pessoa que fundava uma nação. Então isso é verdade, sim, né? E aí ele tinha ele tinha isso em si. Então tanto que ele foi o construtor da torre, né? A Torre de Babel, a gente conhece isso. Então a Torre de Babel, vamos lá, preciso ir para mostrar para vocês imagens. A Torre de Babel lembra muito um zigurate, tá? O que é um zigurate? Zigurate é uma torre, é uma espécie de pirâmide, tá? Que ela é feita para adorar a deuses, tá? A algum deus. Então o que acontece? Entrar em contato com Deus, e isso era, amanhã a gente vai ler, isso era a intenção da Torre de Babel, era entrar em contato com os deuses, tá? Inclusive essa zigurate, ela lembra muito o sonho de Jacó. Qual foi o sonho de Jacó? Jacó deitou a cabeça numa pedra, e aí né, ele deitando essa cabeça nessa pedra, ele teve um sonho em que havia uma grande escadaria, e que essa escadaria anjos subiam e desciam para trazer e enviar mensagens para Deus. É como se fosse o correio celestial, né? Então ele lembra muito isso. E assim, o que eu gosto de falar é que a intenção de chegar até os deuses, onde a intenção da torre não é chegar a uma altura tal que a gente vai conseguir dar um pulo
para a casa do Deus ou falar com os deuses que estão ali em cima, assim, tipo, guerrear contra ele. Não, não era isso, essa a intenção do Nimrod com a Torre de Papel. Provavelmente não era. A intenção era que, devido sua altura e devido sua imponência, fosse mais fácil de entrar em contato com os deuses, de chamar, chamar a atenção dos deuses. A intenção era essa. Ei, deuses, nós estamos aqui, ouçam nossa oração, nós queremos conversar com você, ou ter alguma coisa, sabe, assim, você me ajudar, ficar mais fácil a sintonia, sabe aquela coisa que muita gente fala que a sua oração não passa do teto. Então como não passa do teto, eu vou para cima do teto para orar lá, porque aí fica mais fácil. É como fosse uma estação, é como se fosse uma estação de rádio, um canal de televisão que não tá pegando, e aí você dá uma mexidinha na antena. Então, e aí seria isso. Já que aqui de baixo os deuses não estão nos ouvindo, nós vamos vamos ficar mais alto ou subir mais para que eles nos ouçam melhor. Então a intenção da Torre de Babel seria isso, né?